E, olá, boa noite a todos. Eu sou Miriam Ramos Fiorentin, sou presidente do Conselho Regional do Estado do Paraná e estamos aqui numa noite muito especial, né? Para dar início ao nosso evento hoje, que vai tratar sobre esse importante assunto, né, da estética, da atuação do farmacêutico nessa área, nós estamos aqui com o nosso GTT de estética, né, a quem eu gostaria de agradecer porque foi quem trabalhou conosco para a promoção desse evento. Então, quero começar agradecendo e nominando a Andressa Manfroy, né, de Salto do Lontra, a Andréia Dantas, aqui de Curitiba, também temos a Débora Rodrigues, também da nossa capital, a Carla Coral, né, que está aqui também de Curitiba, perdão, André de Foz do Iguaçu, né, gente? Lá do oeste, lá pertinho de nós, ali de Toledo, de Cascavel. E temos também aqui a Mariana Macari, lá de Toledo, a Patrícia Luca, de Cascavel, ali pertinho da gente também, e a Marisol Domingues Muro, né, que é membro do nosso GTT aqui de estética, mas também o GTT lá do Federal. O agradecimento especial vai para você que está assistindo e nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Né? Seja muito bem-vindo, fizemos com muito carinho e esperamos que vocês gostem desse evento, ok? Então, para dar início, eu vou puxar um pouquinho da história, da estética, como é que ela começa, né? Enfim, a gente começa tendo profissionais na mocidade, apesar de ter essa condição de estética, né, de bem-estar, ela também traz muito reflexo na saúde, na autoestima, e é algo importante que nós devemos também estar atuando e trabalhando. Mas, há um tempo atrás, nós precisávamos de outros profissionais para poder atuar, para ter a responsabilidade técnica. Eis que, né, Marisol, que está aqui com a gente, tem essa iniciativa junto com os outros conselhos do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que congregam o Bloco do Sul, dos conselhos regionais, levam essa proposta para o federal e tudo mais, e aí se tem o início lá em 2013 com as primeiras resoluções, né, dando essa condição de atuação do profissional, do farmacêutico na saúde estética. Então, Marisol, gostaria até de começar, né, por você, feito esse registro, né, a gente tem que falar sobre isso, e eu brinco até com ela, às vezes, né, que se tem o pai de algumas coisas, também tem a mãe da estética, né, que a Marisol, há um tempo atrás, tratava desse assunto, e foi uma das bandeiras aqui do Paraná. Muita gente nem sequer sabe disso, não é, Marisol? Então, é importante a gente registrar isso aqui. E eu já ia começar falando com a Marisol sobre o seguinte: você está lá em Brasília, você faz parte do Conselho Federal, daquela comissão, e tem acompanhado de muito perto o que está ocorrendo. Eu gostaria que você sintetizasse ou comentasse para nós e para quem está nos ouvindo sobre os projetos e o que o federal, né, o nosso Conselho Federal de Farmácia, está fazendo em prol da saúde da ação do farmacêutico na área de estética. Boa noite a todos os colegas, as colegas aqui do nosso grupo de trabalho de estética do Paraná e doutora Miriam, muito obrigada pela sua iniciativa. É muito importante estarmos aqui mostrando o nosso trabalho e mostrando para os farmacêuticos esta área que é riquíssima e tem um vasto caminho aí profissional importantíssimo para quem quiser trilhar. Afinal, a estética está em alta, né? Nós somos consumidores de produtos estéticos e de serviços. O brasileiro é um grande consumidor e o farmacêutico faz estes procedimentos com qualidade. E o Conselho Federal
olhou para esta área, teve este olhar, justamente como a doutora Miriam falou, a partir dessas reuniões que fizemos na região sul, dos conselhos e dos profissionais, em atuar nesta área. Por quê? E por quê? Como que nós isso? Até hoje, né, nós dentro do grupo de trabalho em estética em Brasília, nós justificamos a todo momento a nossa atuação pautada em são. Primeiro que temos formação. Nós somos formados para esta área, sim. Temos cosmetologia, temos outras atividades dentro da faculdade, da graduação, disciplinas que nos formam para este entendimento da área da estética. Nós temos também a expertise na aplicação de injetáveis, vacinas, e estes argumentos que nos levam a defender a nossa atuação, onde, né? Por que nós, no grupo de trabalho, fazer essas defesas? Quando nós somos chamados para, por exemplo, participarmos em audiências públicas. Ah, mas então o farmacêutico participa de audiências no Ministério Público, em assembleias legislativas? Por quê? Porque, como nós entramos nessa área de 13, ainda não há um consenso em todos os conselhos profissionais de que nós temos essa hegemonia também, né? Então, existem brigas táticas entre alguns conselhos de classe. É claro que nós entendemos que as resoluções dos conselhos de classe são suficientes para determinar o que o profissional faz. No entanto, nós também sabemos que nós não podemos sermos alvos de decisões judiciais. Há pouco tempo, alguns anos, 2 anos mais ou menos, nós tivemos a nossa resolução primeira, a 573, sobrestada judicialmente. Então, o nosso trabalho no Conselho Federal de Farmácia junto com procuradores e junto com os assessores políticos do Conselho, tentarmos fazer com que isto seja revertido. Ou seja, estamos trabalhando no projeto de lei para que a lei maior, né, a lei federal, que é superior a todas as resoluções, seja definitivamente faça com que haja uma, então, definição desta questão legal. Ah, mas farmacêutico pode atuar na estética? Claro que sim. Nós temos outras resoluções vigentes e nós vamos falar um pouquinho sobre elas no decorrer aí da nossa live, que é a 616 e a 645, que fala dos procedimentos estéticos. Então, nós, no Conselho Federal, trabalhamos na questão política e na questão de definição do nosso exercício profissional, além de darmos também uma consultoria aos conselhos e aos profissionais que fazem os seus ao conselho da nossa categoria, que rege a nossa categoria, né? Então, é mais ou menos isso, doutora Miriam. O trabalho é intenso, né? O trabalho é bastante... exige muito, né? Todos os conselhos regionais estão
trabalhando também junto para que nós possamos definir rumos importantes para a nossa categoria e, obviamente, para a população, porque isso traz qualidade no trabalho, não tenho dúvida nenhuma. A qualidade do exercício profissional do farmacêutico para a área de estética. Olha, obrigada, Marisol, né? Aqui ao meu lado, nós estamos em Curitiba e passa uma linha de trem, né? E o trem está passando. Não sei se tem alguma interferência, né? Mas já, em uns minutinhos, isso já se acaba. Legal saber, né, Marisol, que existem várias frentes que o Conselho está atuando, né? Se por um lado tem as resoluções que estão utilizadas e que a gente já recorreu, isso está a nível lá do TRF1, né? Do Tribunal em Brasília, até porque o Conselho Federal tem a sua sede lá, e a gente está aí, né, a eminência e esperando, as demandas judiciais, elas demoram um pouco, mas nós estamos trabalhando também através de projetos de leis, né, no Congresso Nacional, até porque, veja, já em 2018, a Lei 13.643 é a que dá a condição de atuar em estética até para o técnico, né, para o técnico em estética, não só o esteticista, mas também ao técnico. Ora, se até alguém, né, que fez um curso a nível de segundo grau, que dirá o farmacêutico com toda a sua habilitação, né, administração de injetáveis, vacinas e tudo mais, não poder atuar em estética. Então, é bem importante a gente estar se atualizando e saber das ações que estão envolvidas e as frentes de trabalho, né? Todo o corpo jurídico do sistema Conselho Federal e regionais de farmácia estão à frente também, né, empenhados nessa questão. E nós precisamos movimentar, né, o nosso relator lá do nosso projeto, e é importante que todos façam esse movimento de alcançar os congressistas, em especial o relator, né, do nosso PL, é o PL 2717 de 2019, estava lá com o relator, isso demora um pouco, né? O autor, para quem não sabe, que está nos acompanhando, é o Fred Costa, do Patriota de Minas, então tem uma participação dele, mas também tem uma relatoria aí com o Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, né? Então é importante que nós também possamos nos manifestar a respeito desse projeto, para que os congressistas, né, nossos parlamentares, saibam da nossa existência, da nossa força e do nosso empenho em que esse projeto de lei possa tramitar lá dentro do Congresso Nacional. Dito isso, eu vou passar agora uma questão, uma perguntinha que eu queria fazer com a Patrícia, né? Eu vou estar comentando com todas, com cada uma de vocês, mas agora, então, vou conversar com a Patrícia, para que a Patrícia possa falar para nós, para os colegas que estão nos assistindo, que acompanham, e aqueles que, de repente, queiram atuar na estética, para que a Patrícia possa dizer para nós, olha, o que é necessário para o farmacêutico ele exercer a estética, né? Qual a condição, que requisitos são necessários preencher para que ele possa exercer a estética, né? A saúde estética. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui, né, conversando com vocês e mostrando aí que a luta, ela é diária, né, na área da estética ou em qualquer outra área, né? E nós estamos aqui para unir forças em prol da farmácia e em prol da farmácia estética. Mas, enfim, respondendo à pergunta da doutora Miriam, né, o que o farmacêutico precisa para atuar na estética? Então, como tudo, a gente precisa verificar o que as regulamentações do Conselho falam com relação a isso. E nós temos a 616 e a 645, que falam quais são os atributos necessários para o farmacêutico aí atuar na área de estética. Então, inicialmente, a 616, que ela é lá de 2015, ela dava 3 opções ali no artigo 2º, que nós poderíamos ser egresso de um curso de pós-graduação lato sensu,
né? Que é aquele curso de pós-graduação. Existem os pós-graduações lato sensu e o stricto sensu. O stricto sensu seria um mestrado, doutorado, né? E o lato sensus são esses cursos que vocês não precisam fazer a defesa de uma dissertação ou de uma tese. Então, você pode fazer um curso desde que ele seja reconhecido pelo MEC, uma pós-graduação lato sensu, seria uma opção. A segunda opção seria fazer parte ou cursar cursos livres regulamentados pelo Conselho. É importante a gente ressaltar aqui nesse ponto, é que quando a gente fala de cursos livres, neste caso, não são aqueles cursos 20 horas, que normalmente a gente faz muito, né, na área de estética, para poder melhorar um pouquinho algum procedimento, para poder melhorar no conhecimento de uma determinada área, né, para trocar experiências com profissionais de áreas que, de repente, a gente não atua. Então, o próprio Conselho Federal tem uma série de requisitos e que o proponente deste curso, ele precisa estar adequado a esses requisitos. Então, são questões bastante específicas lá dentro do Conselho. A 6, ela relatava a possibilidade, na época, lá em 2015, de você poder atuar na estética fazendo a comprovação de atuação de 2 anos de prática na área. Porém, a 645, daí já de 2017, jogou, né, essa terceira possibilidade. Então, hoje, para atuar em estética, o farmacêutico ele tem a possibilidade de cursar, né, a pós-graduação lato sensu, e eu costumo dizer que a pós-graduação é apenas o primeiro passo, né? A gente vai cursar a pós-graduação, vai pedir a solicitação lá para o conselho, né? Lá para o conselho, a nossa carteirinha marrom, junto com o nosso certificado, eles vão fazer a verificação e depois vão nos dar a habilitação para trabalhar na estética, certo? E a segunda possibilidade seriam esse curso livre regulamentado pelo CFF, que é uma coisa daí bem específica e que fique clara a diferença dos demais cursos livres de curta duração. Acho que é mais ou menos isso, Miriam, né? Então, assim, em linhas gerais, seria isso. Então, não é tão complexo assim, né, Patrícia? E a gente convida todo farmacêutico que tenha interesse para, né, essa habilitação na área, fazer o registro nos conselhos regionais e até por verificar quais são os cursos livres. Muito importante você diferenciar esses cursos livres, né? Não é qualquer curso, ele tem que ter, né, essa chancela do Conselho Federal de Farmácia e aí sim as pessoas poderem atuar na área. Legal, eu acho que é isso mesmo. Depois a gente vê se tem alguma perguntinha a mais, né, a respeito do assunto. Bom, a próxima entrevistada, né, até já cumprimentamos antes todos aqui presentes, a Mariana Macari. Fala você também, Mariana, a respeito, né, das instituições. Elas promovem, mas a gente sabe também que existem cursos na modalidade presencial, né, e também cursos na modalidade EAD, né, à distância. Queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre o assunto, né, sobre esse assunto, o que é que nós podemos esclarecer ou comentar para as pessoas que estão nos assistindo. Olá, pessoal, boa noite a todos. Miriam, em relação às pós-graduações, né, as especializações que estão sendo ofertadas na área de saúde e estética, elas têm que cumprir alguns pré-requisitos, no qual o MEC prioriza, conforme as regulamentações. Porém, o que nós, do grupo de estética, gostaríamos de pontuar aos nossos colegas farmacêuticos que querem ingressar na área de saúde e estética é que ao escolher, né, a especialização na qual você vai cursar, as instituições que estão oferecendo esses cursos, que você priorize instituições onde elas ofereçam os cursos que tenham pelo menos no mínimo 360 horas de aula, sendo essas aulas
presenciais. Nós, do grupo de trabalho, priorizamos e apoiamos as instituições que oferecem essas especializações na modalidade presencial. Entendemos que nós, farmacêuticos, para atuar na área da estética e ter essa especialização, é primordial que tenhamos essa a parte teórica. Sim, é necessário a prática. A prática fará total diferença na atuação desse profissional. Não é mesmo? Nós colegas que aqui estão comigo, sabem que fazendo um curso de especialização, o que é passado durante as aulas presenciais, principalmente as aulas práticas, são dicas, são a forma de manusear tanto os produtos, as máquinas, as seringas. Existe toda uma técnica que é repassado isso de forma muito primordial e majestosa pelos nossos professores durante essas especializações. Essas especializações devem contar com pelo menos 50% de professores com mestrado ou doutorado. E, como já priorizei e frisei, né, nós do grupo de estética somos totalmente a favor de que as pós-graduações tenham aulas presenciais, principalmente as aulas práticas, tá certo? Se alguém tiver mais algumas dicas, depois pode mandar perguntas que nós estaremos respondendo em relação a isso. Legal, Mariana, bom você comentar sobre as especializações, bom você falar, né, da rede de estar presencialmente realizando os procedimentos. A gente sabe o quanto é importante para quem atua, em especial na área de saúde, porque você tem um envolvimento com o paciente, né? Essa relação de confiança, essa relação de atuar muitas vezes em equipe, né? Com a sua equipe de trabalho, e nada como ter essa capacitação, essa participação de forma presencial, né? Então, isso até humaniza, no meu entendimento, o procedimento, né? Ele nos coloca numa sintonia com esses pacientes, e cada paciente, cada atendimento é diferenciado. Então, essas relações que a gente constrói ao longo da carreira, ela vai com certeza refletir no nosso atendimento e no nosso envolvimento com os nossos pacientes. Então, é fundamental, muito importante o que você traz aqui para a gente. Bom, e a próxima entrevistada agora é a Carla. Quero fazer uma pergunta para a Carla, referente ao procedimento de plasma rico em plaquetas, né? PRP. Então, nós sabemos que hoje não existe ainda, né, uma regulamentação para a atuação do farmacêutico. Mas eu gostaria que você pudesse comentar, né, abordar esse assunto, né, sobre os vários aspectos, né, o que a gente já conhece, vê se falando sobre isso, de repente os cuidados e a questão da técnica mesmo, né, do procedimento. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar de um assunto que eu particularmente gosto muito. O que eu tenho para falar para vocês sobre o PRP em si, né, o plasma rico em plaquetas, é uma técnica que já é realizada há muitos anos, tá? Desde a década de 50 a gente já tem relatos de uso do PRP. Foi muito utilizada por cirurgiões plásticos, é bastante utilizada na utilização de enxertos, né, na implantodontia. E eu, durante muitos anos, antes de ser farmacêutica esteta, trabalhei como analista clínica, né? Sou farmacêutica bioquímica. Então, durante muito tempo, eu preparei isso, tanto para cirurgiões como para dentistas, né? E a gente sabe, e a gente vê os resultados, porém, a gente não tem muitos estudos randomizados, né? Que são aqueles estudos que
conheciam a efetividade da técnica. A gente tem uma visão de uma efetividade dela, mas é uma efetividade visual, vamos dizer assim, né? A gente tem comprovação prática. E o farmacêutico eu vejo como um profissional extremamente capacitado e preparado para fazer o preparo e utilização. O que acontece é que hoje a gente ainda não tem a técnica regulamentada, né, pelo conselho. Então, entendo que a gente precisa, aqui como grupo, né, lutar para trazer essa técnica pode fazer, para regulamentar e tal. Mas hoje o conselho ainda não regulamentou. Então, o farmacêutico que trabalha dentro da lei, que segue as normas do conselho, ainda não pode estar usando e divulgando esse tipo de técnica. A gente tem que trabalhar, né, para conseguir aí regulamentar. Técnicas que eu gosto muito de comparar é a própria ozonoterapia, que até pouco tempo não era regulamentada. Né? E a gente já sabia muito, já conheciam os resultados, né? Já trabalhavam com isso antes, e hoje a gente conseguiu a regulamentação da técnica. Porém, a gente sabe como é isso, né? É muito difícil você conseguir regulamentar, até por um procedimento relativamente simples, e não existe uma intenção da indústria farmacêutica nessa regulamentação, né? Normalmente, quem nos da indústria, né, que tem algum interesse na venda do produto. Então, a gente tem que se juntar aí como farmacêutico, né, quem já conhece ou quem não conhece, né, pode estudar sobre o assunto, se informar, e a gente tentar aí regulamentar, trazer essa técnica para o nosso dia a dia, porque eu acho que ela é muito uma farmacêutico, né? Eu me sinto meio injustiçada, assim, como farmacêutica, de poder ver odontólogo, médico, todo mundo utilizando, e eu penso assim, poxa, eu que preparei sempre para eles utilizar e hoje eu não posso utilizar na estética. Então, eu acho que a gente tem que abrir os horizontes aí e tentar melhorar, né? Tentar regulamentar, ver o que a gente pode fazer por isso. Olha só, que legal você trazer, né, esse olhar, abordar esse tema, né, sobre esse ponto de vista, até porque podemos estar sempre ampliando, né, as resoluções são assim, a gente vai caminhando e vai ampliando a área de atuação e você traz uma experiência, uma vivência, o que é muito importante para que a gente possa levar. Então, né, Marisol, acho que nós podemos até tirar desse evento, desse momento, para que o federal possa estar pautando isso, nós possamos estar levando essa discussão. Muito provavelmente, né, nesse enorme Brasil, outros colegas vão estar atuando nessa área, né, Carla? E aí a gente poderá estar avançando também. Bom, com certeza. A gente tem mais perguntinha aqui, né? Agora eu quero me dirigir à Débora, para que a Débora possa também fazer um comentário pelo seguinte, a gente vê evoluir, né? Nos dias de hoje, a gente vê serem lançados, né, muito mais rapidamente, com o avanço das tecnologias todas, né? A gente vê avanços muito rápidos e a cada pouco procedimentos sendo lançados, né? Mais recentemente, a gente teve a ortomodelação, né, que está tendo assim, uma ampla divulgação sobre o assunto, e eu acho também que é bem interessante o nosso colega farmacêutico falar um pouquinho disso também. Então, se você puder descrever sobre esse procedimento, para que nós possamos pensar um pouquinho nisso também. Olá, boa noite. A ortomodelação, ela é uma variação de uma das técnicas de otoplastia, né? Então, tem uma das técnicas lá de otoplastia que é feita uma sutura na cartilagem conchal, e essa cartilagem, a distância auriculocefálica diminua, né? Então, corrigindo a orelha de abano. Então, a pessoa que tem a orelhinha mais aberta, sem essa dobrinha, ele faz a dobrinha com o fio, né? E depois ele fecha o tecido. Porém, tem um outro cirurgião plástico que desenvolveu, aprimorou essa técnica de maneira fechada. Então, ele coloca o fio, entra o fio, sai o fio, sem precisar de corte, sem precisar fazer a dissecação do tecido, né? Retirada.
Em alguns casos é feita essa técnica, né? Não são todos os casos de orelha de abano que pode ser feita essa técnica fechada, mas para esses casos aí a gente consegue até utilizar o fio de PDO. E segundo a resolução 645, como nós farmacêuticos podemos utilizar os fios de PDO para fins estéticos, a gente pode sim fazer automodelação. Né? Cada pouquinho a gente vê coisas novas e diferentes, né, Débora? É importante vocês estarem sempre antenados aí, para que a gente possa também, né, compartilhar essas questões todas com o nosso colega farmacêutico. Gente, agora é um assunto até que às vezes a gente vê uma certa polêmica, e aí eu quero conversar com a Andréia um pouquinho, sobre a nossa resolução 658, que é de 2018, que regulamenta a questão da publicidade, da propaganda, a questão dos anúncios, né? Porque, veja, né, todo o nosso conselho, e ele é pautado para a fiscalização do exercício profissional e também pelo nosso código de ética, né? Ele edita, então, essa resolução para dar parâmetros para que nós possamos trabalhar com a questão da publicidade e da propaganda. Então, eu gostaria que você comentasse isso, né? Como é que está e como é que você vê essa regulamentação aí por parte do nosso Conselho Federal de Farmácia. Boa noite, doutora Miriam. Boa noite a todos os colegas que estão aí nos acompanhando. A publicidade é algo muito importante em todas as áreas, né? A gente precisa divulgar nossos trabalhos, procedimentos, e é assim que a gente vai divulgando e captando pacientes, clientes. A resolução, ela nos diz que a gente pode postar os famosos antes e depois de procedimentos, né? Mas ela dá vários detalhes lá e considerações de ética, como é que a gente faz isso. Uma das questões é que a gente tem que ter os termos autorizados pelos nossos pacientes, eles precisam assinar, então, que concordam com a divulgação, e assim a gente, com a ética, a gente já conversou outras vezes, e o nosso grupo é a favor disso, a gente sabe que existem muitos antes e depois muito falsos, né? Onde a gente tem diferentes posturas de pacientes nos tratamentos corporais, diferente de ângulo de câmera, de iluminação, trazendo resultados que não são verdadeiros. Então, a gente precisa ter cautela, ter cuidado com isso, fazer fotos fidedignas, fotos reais dos nossos procedimentos, dos nossos resultados, com textos que mostram assim, que é possível ter diferentes resultados conforme o corpo, o tratamento, a pele, o que é feito, né, a idade do paciente. Então, são todas questões que vão nos dar diferentes resultados aí de antes e depois. A gente estava falando que a ética tem que estar sempre, a gente tem que ter essa cautela em relação a isso, não expor o paciente também. Mas sim, a gente pode fazer fotinhos aí de antes e depois e mostrar nossos excelentes resultados na estética. Né? Que nossos protocolos são bons, que a gente estuda, que a gente pesquisa e que a gente oferece bons tratamentos para os nossos pacientes e que nós farmacêuticos estamos aptos, sim, a trabalhar com estética. Muito bem, André. Então, temos que estar sempre lembrando, né, de seguir a nossa resolução e de ter sempre o termo de consentimento, né, do paciente, para que a gente possa dar início a essa divulgação dos trabalhos. Então, bem importante você ressaltar para que seja o mais fidedigno possível, né, confiável, porque isso também faz parte de uma credibilidade no trabalho que acaba, então, né, se propagando, né, através das propagandas. Gente, tem mais uma perguntinha aqui, né, e vou fazer agora para a nossa coordenadora do GPT, para a Andressa, para que ela pudesse comentar um pouquinho, né, sobre o ácido retinóico, para que você pudesse falar
a respeito, né, o que é possível, né, para que a gente utiliza e tudo mais, para que fique claro também para aquelas pessoas. E estamos com uma audiência boa, hein, pessoal? Até a horinha que eu olhei ali, já tem perguntinha também, quem quiser fazer já pode ir fazendo, tá certo? Que assim que a gente terminar aqui com a Andressa, nós vamos estar respondendo as perguntas dos participantes. Andressa, com você, então, sobre ácido retinóico. Boa noite, doutora Miriam. Boa noite a todos os colegas que estão aqui conosco também. E a comissão também, né? Para a gente estar aqui falando um pouco da nossa profissão, que é maravilhosa, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o nosso ácido, que é maravilhoso também para a nossa pele, principalmente ele é anti-aging, né? Ele está na resolução 64. Muitos não sabem, mas a gente pode sim comprar e estar utilizando, né? Ele. Então, ele é em concentrações superficial leve e no médio a 10%, tá? Então, é bom lembrar isso nas concentrações que a gente pode estar comprando ele. E também, o veículo que a gente pode utilizar desse ácido é tanto em gel, tanto em emulsão e também em solução hidrolisada. E ele é fantástico também para tratamento de acne, né? Para ser secativo. Eu gosto muito de utilizar ele aqui também. E principalmente para a nossa pele, para os queratinócitos, né? Que legal, é bom você relatar isso, né, Andressa, e como todas aqui que nos antecederam, né, nas respostas, trazem a necessidade de conhecimento e de entendimento das nossas resoluções, porque lá é onde estão lidas nas suas atribuições, a nossa atuação, e que o Conselho Federal, né, como o órgão regulador de todas essas questões, né, através de resoluções a nível nacional, regulamenta para que o profissional possa bem exercer a atividade. Bom, então, nesse momento, né, eu encerro a nossa conversa aqui com os membros do GTT e passo, então, a fazer as perguntas das pessoas que estão participando aqui com a gente, né? Eu já tenho uma perguntinha aqui, só quero identificar quem fez, né? A primeira pergunta da Vanessa, Vanessa Lima, está perguntando, olha só, né? Ela acho que gostou do GT, ela pergunta como fazer parte do grupo de estética, né? Então, assim, principalmente nós, né, até pelo relacionamento da própria diretoria, dos próprios conselheiros, ou às vezes até pela indicação, sugestão de alguém que está na área e que se destaca no procedimento, às vezes nada a participar, às vezes recebe uma indicação, às vezes até se candidata, né, a uma vaga. Eu quero dizer que as portarias, normalmente, elas são editadas a cada início de gestão dos membros do GT, são de 2 anos, né, podendo ser, na sequência, prorrogados. Então, é claro que, a partir do momento que chega para nós aqui esse nome, ele tramita dentro dos departamentos do nosso conselho, até para analisar, opa, será que esse colega, como é que ele está perante o conselho, né? A sua atividade, será que ele responde a algum processo ético? Porque existem alguns impedimentos, né? Vamos dizer assim. E aí se faz, né, essa avaliação da atuação, uma aproximação, e assim que surgem vagas, né, nesse GT, a gente acaba analisando aqueles nomes que nos chegam, né, das diversas formas. Então, né, né, se for o caso, o interesse, a gente também vai estar avaliando. É claro que às vezes também passa pelo crivo do grupo, né? Às vezes o grupo conhece alguém que se destaca em uma dessas atuações, e aí a gente faz uma análise. Então, sempre é possível, sim, fazer parte desse grupo, né? Que aí toma a frente de algumas ações para que a gente possa avançar. Na verdade, como o conselho está à frente da atuação dos farmacêuticos
E a farmácia, né, é importante que a gente diga, não são só farmacêuticos que nos assistem, a farmácia ela tem um leque muito grande de opções para atuação. Então, o conselho não faz nada sozinho, o conselho tem os seus grupos técnicos de trabalho para que possa mostrar para a sua diretoria e para os conselheiros qual é o rumo que a profissão tem que seguir, né? Então, com base nesses pareceres, nesses estudos, é que nós avançamos, né? Dizendo, olha, esse é o caminho que queremos seguir para exercendo e atuando numa determinada área, né? Nós não conhecemos todas as áreas, não temos essa expertise, e é por isso que o conselho, né, tem esse grande número de farmacêuticos voluntários, quero dizer que também que é um voluntário, que cada uma delas estão aqui nesse momento, né, dispondo de um tempo seu de trabalho, de lazer ou de estar com sua família, para poder aqui doar um pouco para a profissão, né? Então, nesse sentido, eu faço mais um agradecimento a vocês, né? Reitero o agradecimento de estarmos aqui conversando com todo mundo. Mas se você tiver interesse, pode sim se candidatar, nós vamos avaliar, vamos olhar com muito carinho, né? Para que, numa oportunidade, às vezes acontece até de algum colega mudar de estado, ou casar, ou enfim, né? Várias situações podem acontecer, né? Antes até do final da gestão, antes até do final de mandato, porque essas pessoas trabalham como assessores da diretoria, auxiliando nessas áreas todas, tá bom? Tá anotado aqui. Ok, Vanessa? Outra coisa, a pergunta aqui, deixa eu ver de quem que está vindo. O farmacêutico pode, e aí fica bem tranquilo para quem quiser se candidatar a responder, o farmacêutico pode fazer jato de plasma? Se identificou apenas como SB acupuntura. Tem alguém aqui que se identificou como SB acupuntura, né? Às vezes entra com um login ou com uma abreviação, mas a pergunta é essa, daí vocês, né, sintam-se bem à vontade para aí, se alguém quiser comentar a respeito, né, dessa técnica, que eu estou entendendo que seja isso, né, do jato de plasma. Vou me manifestar então, doutora Miriam. Pensando na nossa regulamentação e falando que a gente pode atuar com procedimentos estéticos, desde que eles não... tem uma parte bem específica que fala que a gente não pode adentrar os orifícios internos de órgãos, né? Eu não vou lembrar agora certinho qual que é a frase, mas tem uma frase que fala disso. E o jato de plasma, ele é um procedimento superficial, né? É um procedimento estético superficial, causa uma microlesão, né? E depende do jato de plasma que a gente está falando, né? Que em muitos casos não é jato de plasma, é eletrocautério, né? Mas eu acredito que qualquer um dos dois a gente possa usar sim, conforme o que está na nossa resolução. A gente pode depois conversar entre nós e ver se existe alguma questão, né? Mas eu acredito que a gente possa usar, não tem um impeditivo para isso. Por não adentrar e nem não chegar perto de órgãos externos, por não adentrar orifícios onde a gente não possa utilizar, eu acredito que não tem problema. Temos mais uma questão aqui, né? Tem alguém perguntando sobre a legalização de um consultório estético, né? Acho que seria um consultório farmacêutico, até porque a gente viu com o advento da Lei 13.021 de 2014, dizendo de todas as atuações da estabelecimento de prestação de serviço de saúde, da possibilidade, então, quebra aquele paradigma que a 5991 de 73 dizia que a farmácia não poderia ter consultórios. Então, para nós, ficou claro com o advento da lei que acaba trazendo inovações na atuação do farmacêutico, de que nós tenhamos que fazer toda
essa abordagem, toda essa avaliação do paciente, e é claro, não tem como fazer senão num consultório. Então, para nós está muito claro que o consultório dentro da farmácia, ok, beleza, sem problema nenhum, até porque não é um consultório para fins de diagnóstico, né? Um consultório para acompanhamento farmacoterapêutico. E aí, com relação ao consultório fora da farmácia, nós tivemos essa curiosidade também e esse interesse e consultamos a nossa vigilância sanitária do Estado. A gente tem até um documento nesse sentido que podem ser sim, né? Podemos ter sim consultórios farmacêuticos fora da farmácia. Então, né, como vocês até também já estão atuando, às vezes, como o nosso estado tem 399 municípios, como o nosso estado às vezes tem diferentes representantes da vigilância sanitária e aí dos mais diversos profissionais da área de saúde, às vezes tem um pouquinho de interpretação diferente da legislação, né? Até porque a legislação ela não é uma ciência exata, então depende muito também das interpretações, mas assim, o que é que vocês poderiam estar comentando e falando então sobre a legalização, se foi difícil, não foi difícil, como é que está essa questão aí na experiência de vocês, né, no dia a dia de vocês? Miriam, todas as normativas, né? A área da estética ela não tem uma regulamentação específica em termos de Anvisa, né? A gente segue um pouco a de salões de beleza e etc, né? E um pouco, se não me engano, a RDC 50, que é a que fala de áreas físicas, né? De hospitais e etc. Então, basicamente, né, você tem que ter aquela área física adequada, né, pisos laváveis, paredes, né, que toda aquela questão que a gente já está acostumado. É muito importante trabalhar com a questão do plano de gerenciamento de resíduos, adequado à nova legislação. Não lembro agora o número da legislação, mas ainda tem muita gente que está na antiga, né, a gente tem que adequar e protocolar na vigilância a parte dos resíduos. A planta baixa do local, que tem que estar, né, aprovada também pela vigilância, aprovação do corpo de bombeiros, registrar o responsável técnico, né, pelo local e deixar tudo de acordo, né? A gente que é farmacêutico já está acostumado a escrever procedimentos operacionais, né? Vai ter lá um local para você armazenar a tua toxina botulínica, que você vai ter que registrar todo dia lá a temperatura, né? Enfim, essas regulamentações que a gente já está acostumado, registrar tudo que for feito, né, com o paciente, todo o material que for comprado e todos os equipamentos que forem utilizados, eles têm que ter Anvisa. Então, acho assim, é algo bastante amplo, né, para a gente falar rapidamente numa live, que são muitos critérios que têm que ser seguidos. Mas acho que eu elenquei ali os principais para colaborar aí comigo, porque são vários detalhezinhos, e eu percebo assim que o farmacêutico, ele na faculdade, ou mesmo na pós, a gente fala muito, né, eu como professora, da importância de se conhecer as regulamentações, as legislações, e a maioria não gosta, mas a hora que vai para a prática, acaba se deparando, né, com uma série muito grande de regulamentações, e uma coisa muito importante, e que eu sempre digo isso, que o profissional que na estética ou qualquer outra área, ele tem que saber o que ele pode e o que ele não pode, né? É pressuposto básico. E ele tem que saber também que legislação seguir. Então, para isso, muitas vezes, a própria vigilância sanitária, ela nos orienta, né? Pelo menos aqui em Cascavel, o pessoal da vigilância é muito orientativo. Então, o próprio pessoal do conselho, né? Também acaba nos orientando quando a gente não sabe exatamente, né, o que fazer. Mas é importante buscar e é mais ou menos por aí. Legal, Patrícia, você comentar, né? É bem isso mesmo, a gente tem que estar sempre atento a todas as normas, as regulamentações, e as profissões da área de saúde, elas são muito regulamentadas, até porque a gente cuida da saúde das pessoas, né? Então, assim, é até razoável e podemos entender o objetivo
dessas legislações visando a saúde e a segurança desse paciente. E aí você traz a RDC 50, que fala da estrutura física e tudo mais, e que também está, e ela é de 2002, está em revisão na própria Anvisa, né? Trazendo alguns elementos para que a gente também, se for o caso, aprovar esse projeto na vigilância sanitária. É importante a gente fazer as consultas, as vigilâncias sanitárias, porque você pode pedir uma avaliação, né? Antes mesmo até de concretizar um negócio e tudo mais, você tem que fazer um estudo de viabilidade, né? Calcado na legislação e tudo mais. E você também, a questão do plano de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, que é algo que nós também temos que estar muito antenados, né? Se não me engano, a RDC 222 de 2018 traz os requisitos, e até porque o farmacêutico ele é responsável não só até a contratação da empresa que vai fazer a coleta, mas ele é responsável até o destino final desse resíduo, né? E nós temos aí uma legislação não só sanitária, mas também uma legislação ambiental, que nós precisamos estar atentos sobre isso. Deixa eu ver, temos mais alguma pergunta, Maria Augusta? Maria Augusta está aqui, está me auxiliando um pouquinho, né? Estão pedindo se a live vai ficar salva. Claro que vai, a gente até fez questão de deixar salva isso, né? Porque nem todo mundo consegue se organizar e se programar para assistir nesse momento. Então, isso facilita e ajuda muito. Então, se algum colega não assistiu, né, avisem eles, olha, está lá salvo, acompanhe. Dúvidas, né, a esse tema que é muito importante, está em franco crescimento, né? As pessoas cada vez mais querem estar bem consigo mesmo, querem estar bem para as pessoas próximas e para aquelas também não tão próximas, né? E eu acho que isso faz toda uma diferença, da gente estar de bem consigo mesmo, a gente vai estar de bem com todas as pessoas. Deixa eu ver, mais alguma pergunta, Maria Augusta? Eu acho que o nosso tempo também, né, nós fomos muito pontuais, né, no nosso tempo, no nosso bate-papo, na nossa conversa, e daí já, então, também nos encaminhando para os finalmente, né, vou passar para cada uma de vocês para que possa, então, se despedir do nosso público e reafirmo aqui, então, o meu agradecimento a todos, né, que puderam estar preparando esse evento para as pessoas que estão aí nos assistindo e aquelas que vão nos assistir ainda, tá bom? Acho que vou começar por ordem alfabética, pode ser, né? Começar com a Andréia, para que você possa falar um pouquinho e se despedir aí do pessoal que nos acompanha pelo YouTube. É isso então, né? Obrigado por terem nos ouvido. A gente aceita sugestões de trabalho, de próximas lives, se tiver. E dizer que nós farmacêuticos, né, reafirmando que nós podemos sim trabalhar, que nós somos capazes, basta a gente continuar estudando depois da pós-graduação. Falei com alunos essa semana e é importante isso, a gente está sempre nos atualizando de acordo com trabalhos científicos, o que é o correto e com ética. É isso. Obrigada, Andréia. Então, vou passar também para a Andressa, para os seus, finalmente, aqui, né, para as suas considerações finais. Quero agradecer a todo mundo que está presente aqui, doutora Miriam, as minhas colegas também, e dizer que a gente continue na luta, né? A gente está lutando por vocês também, pela nossa classe, e por essa farmácia estética que é maravilhosa. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, vão mandando para a gente, que é muito importante a gente saber também, né, o que vocês acham disso, algumas dúvidas que vocês tiverem, pode mandar, que a gente vai ficar feliz também em receber se vocês gostaram das lives ou não, e se quiserem mais lives também, né, os temas que vocês gostariam, para que a gente possa estar ajudando vocês também nessa área. E principalmente, a gente lembre de trabalhar através das resoluções, né, não façam nada que não seja nas nossas resoluções, que estejam escritas lá, né, para que a gente também não se complique com outras classes. Obrigada, Andressa. Débora, então, também para a sua despedida aqui. Bom, eu queria agradecer, né, por fazer parte do grupo. Isso, para mim,
é muito importante. Eu dou cursos também na área de estética para outros farmacêuticos. Eu sempre falo que a gente tem que se ajudar mesmo, ver que o outro está fazendo alguma coisa de errado, ir lá e corrigir, ajudar, ser proativo, né? Porque as outras classes estão aí brigando e a gente tem que se fortalecer, né? Eu estou disponível também para mentorias, para quem quiser acesso a mais informações e dúvidas com relação à estética. Obrigada, Débora. Então, Carla, a sua fala também. Gente, eu também agradeço muito, né? É um prazer ter estado aqui com vocês, é um prazer fazer parte desse grupo, né? Eu já conhecia a doutora Débora, aqui de Curitiba, a gente estudou junto, a gente se ajuda muito, né? E o que eu queria dizer para vocês é, né? Eu sei que conselho, né? Aquela coisa, ninguém, mas eu vou dar os meus conselhos, sim, porque eu sei que tem gente que vai ouvir. E assim, se ajudem, peçam ajuda para os colegas, né? Se tiverem dúvida no começo da profissão, porque eu penso assim, eu já estou com meus 41 anos, né? Eu trabalhei a minha vida toda, praticamente, a maior parte foi na análises clínicas, né? Gente, eu trabalhei nas análises clínicas, eu era auditora da SBAC, tá? Trabalhava como avaliadora da ONA em instituições hospitalares, então eu penso assim, foi uma mudança radical na minha vida. E se eu falar para vocês hoje a realização que eu tenho na estética, eu era realizada antes, mas não como eu sou hoje, né? Hoje eu sou muito feliz na área estética. Então, assim, nunca é tarde também. Se você está em outra área, se você é farmacêutico e quer mudar de área, muda, não se prenda, vai estudar, né? Então, a gente está aí para ajudar, né? Eu acho que concordo plenamente com a Débora. A gente tem que se unir, o farmacêutico precisa aprender a se unir. Eu entendo que a gente ainda não é uma classe unida, tá? Para a gente conquistar o nosso espaço, mais do nosso espaço. A gente precisa muito disso. E é isso aí, eu estou aqui para o que precisar. O meu e-mail deve estar lá na página do CRF, se alguém quiser entrar em contato, precisar de alguma informação. Conhecimento com essa questão de regulamentação também, né? Dúvida, posso ajudar, tá, gente? Estamos aí para ajudar vocês. Obrigada, Carla. Vamos então agora passar para a Mariana. Mariana, para a sua despedida também, para a sua fala, o seu recadinho, né, para os nossos colegas. Miriam, quero agradecer muito, né, estar participando dessa live, agradecer muito participar do GTT de Estética aqui do CRF Paraná e dizer a todos os meus colegas farmacêuticos que atuam na área da estética, nós estamos aqui para nos ajudarmos, e aqueles farmacêuticos que querem entrar nessa área, têm alguma dúvida, querem conhecer um pouco mais dessa área de atuação, nós estamos abertas a ajudar, a mostrar o caminho, e como as meninas já falaram, é uma área muito legal, onde nós, com certeza, nos realizamos muito, porque através da estética nós devolvemos muitas vezes a felicidade para muitos pacientes. Eu trabalho muito fortemente na área capilar e é uma área em que as pessoas chegam com muita tristeza, procurando ajuda, e quando a gente consegue mostrar, né, trilhar um caminho em que eles consigam ver que devolver a saúde para eles, né, através da estética, eles ficam muito felizes. Então, aos meus colegas farmacêuticos que estão atuando na estética, seguimos atuando dentro das legislações, buscando sempre estudar mais e mais e mais, e vamos nos fortalecer, nos ajudar. E assim vamos sempre perseverar. Um beijo e até mais. Obrigada, Mariana, né? Então, agora vamos passar para a Patrícia também, né, comentar um pouquinho e falar com o pessoal que ficou até agora aí nos assistindo, né? Que mensagem que você deixa, Patrícia, para esse pessoal todo que nos assiste até o momento? Então, como a Carla falou, né, eu tenho 47 anos e eu entrei na estética há 4 anos. E eu costumo dizer que a estética para mim, porque eu estava no momento da minha carreira, professora universitária, em que ou eu ia para o doutorado, pós-doutorado, ou eu ia trilhar uma nova área. E eu acabei, né, me desafiando em uma nova área, e hoje eu sou apaixonada pela estética, né, levei a pós-graduação lá para a FAG, tenho muito orgulho, a Mari foi minha aluna, né, Mari, da primeira turma, então nós estamos aí já na 15ª turma da pós-estética, né, então
eu tenho o maior orgulho de fazer parte desse grupo também de meninas e que a gente se ajuda muito. E o que eu queria dizer é o seguinte, para que as pessoas parem de ficar só cobrando o CRF, o que o CRF está fazendo, né? E que cada uma delas assuma sua responsabilidade diante do processo aí. A gente está falando da estética, né? Mas a nossa luta é em muitas áreas diferentes, certo? Mas o farmacêutico esteta, eu escuto muito isso. Ai, professora, eu estou desanimada, porque né, a gente está com aquela 573, a gente não pode nem fazer peeling, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E o que o CRF está fazendo? Então, sempre aquela coisa de terceirizar, né, as coisas que estão acontecendo. Então, acho que falta muito para o farmacêutico assumir um pouco da sua responsabilidade diante do processo e se unir ao CRF em prol de algo, né? E não apenas ficar cobrando o CRF de que o CRF não está, de repente, fazendo o que deveria fazer ou que algumas pessoas acham que ele deveria fazer. Então, acho que é por aí. Cada um assumir a sua responsabilidade e a gente junto, a gente chega mais longe, a gente é mais forte e a gente tem que realmente se unir em prol, né, da estética, que na minha visão é um caminho sem volta mais, a estética já é nossa. E né, eu sempre sou da bandeirinha que é nossa e é nossa. Por aí. Obrigada, Patrícia, também. Marisol, eu deixei você até por último, né? Porque, assim, né, estou aqui pensando, se Marisol começou lá como mãe da estética, hoje nós temos as filhas e até netas aqui, de repente, né? Com essa galera jovem, como é gratificante ver que novas caras acabam brigando por essa área, né? Tendo essa bandeira, como a Patrícia falou, e a mensagem de cada uma delas, né? Do seu ponto de vista, e que, como a Patrícia aqui finalizando, o que o CRF, e o que eu estou fazendo, né? Porque muita coisa eu posso já, né? Muita coisa eu posso estar iniciando, posso estar buscando, posso estar inovando, né? E o mundo é de pessoas, né? Empreendedoras, inovadoras e que estudam muito. Então, dizer que está todo esse time também, né, Marisol, ali no site do Conselho, acesse informações confiáveis, tem o e-mail desse time todo, então esse time está lá, e dizer também para os farmacêuticos, né, em que pese nós temos aqui as farmacêuticas, mas também são muito bem-vindos nessa área, né, os homens estão também se cuidando mais, e é um mercado, assim, muito bonito, né, para todo mundo, para todos os gêneros, para quem quer estar bem. Então, Marisol, já vou passar para você, para que você também possa deixar o seu recado, né, como regional e como lá, representante nossa no federal, para todo mundo que ficou aqui até agora nos assistindo. Eu fico bastante, até emocionada, sabe, doutora Miriam, porque concordo plenamente com a Patrícia, a estética é nossa, é de direito, e é isso mesmo, este ramo da atuação profissional nos deu asas. Olha quanta gente bonita que está aqui, está nos assistindo e que vai fazer, sim, diferença na área da estética. E eu acho que hoje nós de novo, observamos o quão importante é o associativismo, a política de classe, para que a gente trilhe caminhos éticos e de responsabilidade. Esse é o nosso diferencial como farmacêuticos trabalhando na área de estética. Eu não tenho dúvida que uma profissão só se mantém no mercado quando ela é necessária. E tenho certeza absoluta que nós, farmacêuticos, estetas, somos o diferencial que a nossa sociedade precisa. Então, um grande abraço para todos vocês. E é um caminho que não tem volta e que está aí aberto, né? Estamos aí nas asas da liberdade. Podemos fazer tudo desde que com responsabilidade e dentro das normas, como já foi falado aqui. Obrigada, doutora Miriam, por nos proporcionar esse momento.
Nossa, o agradecimento é todo nosso aqui do Conselho, né, de vocês possibilitarem esse momento tão importante, eu acho que tão enriquecedor para todos, né, porque sempre tem alguma coisinha que a gente consegue extrair, consegue aprender e levar à frente, né, num crescimento. A vida da gente é sempre num crescimento, numa evolução. E acho que a gente finaliza falando do tripé, né? Do aspecto ético, do aspecto técnico e do aspecto sanitário, né? Que nós temos que estar abordando todos esses conceitos e toda essa motivação para que a gente possa atuar em qualquer área. E nessas asas aí, que a Marisol diz, nós temos aí sempre a voar mais alto, né? Então, o meu desejo é que possamos ter muito sucesso, mais do que sucesso, felicidade naquilo que abraçamos, que escolhemos como profissão, né? Eu sou muito feliz e aquela possibilidade, se você de repente almeja ir para outra área, você não precisa nem fazer outra graduação, né? Siga em frente, sigamos em frente, todos juntos, né? Nessa união que foi inclusive aqui citada, para que nós possamos cada vez mais crescer nessa nossa profissão, né? Uma profissão, ela só é digna de ser exercida se for boa para a sociedade, e é isso que vai manter no mercado, muito mais do que leis, né? São os costumes, as práticas e o entendimento dessa sociedade. Gente, um grande abraço. Tomara que o pessoal tenha gostado, porque daí a gente volta, não voltamos? A gente volta, conversa mais com todo o pessoal, de repente até abordando cada área, né, de cada uma de vocês, ou até outros convidados de quem está nos assistindo, para falar como é que está atuando, como é que foi o crescimento, e se está gostando dessa área. Acredito que sim, né? Um grande beijo, muito obrigada a todos, né? Tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau, gente.